Olá, bem-vindas, bem-vindos ao nosso próximo vídeo da disciplina de Geometria Analítica. E hoje falaremos sobre ângulo entre vetores, tá? E com essa noção de ângulo, definiremos o produto escalar entre vetores, ou seja, a definição de produto escalar será utilizada a noção de ângulo para motivar a definição. Então vamos lá, ângulo entre vetores. Para definir, utilizaremos a noção de ângulo entre segmentos, tá? Ou seja, dados dois vetores, olharemos dois representantes para cada um representante para cada um dos vetores e definiremos o ângulo entre os dois vetores como sendo o ângulo entre os dois segmentos orientados, ok? Então, vamos lá. Então, dados U e V não nulos, ou seja, vetores U e V não nulos. Então, o ângulo entre U e V, na verdade, a medida angular entre U e V é definida como sendo a medida do ângulo podemos fazer assim, ABC, onde BA, ou seja, é um segmento orientado que é um representante de U. É um representante de U. De U. E BC é um representante de V. Ok? E BC é um representante de V. Então é isso, né? Ou seja, dado dois vetores não nulos, então a medida angular entre eles é a medida deste ângulo, onde você escolhe dois representantes, um representante para U e um representante para V, que tem a mesma origem, tá? Então, se eu fazer uma figura aqui, dado U, escolhemos um representante para ele, que no caso é o BA que escolhemos, né? E um BC. Então aqui você tem um segmento orientado, e aí calculamos este ângulo, tá? Entre esses dois segmentos orientados, isso é o ângulo entre os vetores U e V. De novo, né? Não faremos isso, mas a definição independe do representante escolhido. Se você escolhe outros representantes, para U e para V, essa medida do ângulo entre eles será igual, tá? Então independe do representante. E usaremos a seguinte notação, tá? Então, a medida angular entre dois vetores será denotada por isso, ang de U e V. Quando eu falo de ângulo entre segmentos, também tem que ficar claro que estamos olhando sempre o ângulo menor que dois segmentos definem, né? Eles definem esse ângulo e definem este outro ângulo também, tá? Então aqui, para nós, o θ vai ser sempre o menor, ou seja, ele é um ângulo entre 0 e π. Se estivermos usando radianos, então em radianos, a medida angular em radianos, ou ele será de 0 até 180, ou seja, o ângulo será medido de 0 até 180 em graus, tá? E lembrando, né, 0 seria quando eles são, ou seja, os dois segmentos A, B e AC são colineares, ou seja, os dois vetores são paralelos.
e tem mesmo sentido. E quando eles forem paralelos, sentido oposto, será de 180 ou π, dependendo da unidade de medida de ângulo que estivermos considerando. Muito bem, com essa noção, podemos falar de quando que dois vetores são ortogonais. Então, dois vetores são ortogonais quando eles formarem um ângulo de 90 graus ou de π sobre 2, tá? Então, dois vetores são ortogonais, U e V são ortogonais. Ou seja, estamos definindo isso quando vamos colocar o caso primeiro não nulos e depois discutimos o caso em que um deles é nulo. Então, não nulos. São ortogonais. Se a medida angular deles, ou seja, o ângulo deles, é π sobre 2, ou 90, tá? Então, dois vetores não nulos serão ortogonais, dizemos que eles são ortogonais quando a medida angular entre eles for π sobre 2. E no caso em que um deles é nulo, será sempre ortogonal, ou seja, o vetor nulo é sempre ortogonal a qualquer vetor, tá? Então, o vetor nulo é ortogonal, por definição, a qualquer vetor. Então, duas noções, tá? Então, essa primeira é a noção de ângulo, mas notem, né? A definição de ângulo essencialmente está definida a partir dos representantes, tá? E a noção de ortogonalidade também só depende, ou seja, como é que é definido dois vetores não nulos, se eles forem ortogonais, no sentido geométrico mesmo, tem representantes deles, que os segmentos orientados são ortogonais, ou o caso em que um deles é o vetor nulo. Muito bem. Com essa noção, podemos definir base ortonormal. E vamos falar já o que é isso. No último vídeo definimos a noção de base. O que era uma base? Eram três vetores que não são paralelos ao mesmo plano, tá? Inclusive definimos isso dizendo que isso significa que eles são linearmente independentes aqui. Então, três vetores formam uma base quando eles são linearmente independentes, ou seja, eles não são paralelos ao mesmo plano. Então, aqui definiremos base ortonormal, ou seja, então, para ser uma base ortonormal tem que ser uma base e 2 a 2 eles têm que ser ortogonais e de cada vetor tem norma 1, ou seja, o comprimento dele é 1. Então vamos definir isso, ou seja, uma base vamos chamar aqui de E1, E2 e E3. Vou chamar aqui até de essa base beta aqui, de V3. Então já estamos assumindo que ela é uma base. E lembre, lá do último vídeo, quando que chama base? Quando esses três vetores não são paralelos ao mesmo plano, tá? Então uma base de V3 é ortonormal, é uma base ortonormal. Dizemos que ela é uma base ortonormal. Se cada um desses vetores tem comprimento 1, deixa eu escrever aqui.
Então, se, já com a notação que utilizamos, seja o comprimento de E1, aqui você tem três vetores, né? E1, E2 e E3. Então, se o comprimento de E1 é igual ao comprimento, ou seja, igual à norma de E2, lembrem que norma e comprimento para nós é a mesma, tem o mesmo significado, né? Então, se o comprimento de cada um deles é 1, ou a norma deles é sempre igual a 1, e eles são ortogonais 2 a 2, tá? E o segundo que tem que acontecer são com base normal, se isso acontece, se os vetores E1, E2, E3 são ortogonais 2 a 2. Significa isso, né? O ângulo entre E1 e E2 é π sobre 2, o ângulo entre E2 e E3 é π sobre 2, E1 e E3 é π sobre 2, tá? Então os vetores E1, 2 são ortogonais 2 a 2. Então é isso, ou seja, sempre que aparecer essa noção, então, base ortonormal, significa que você tem uma base e que os vetores são ortonormais, tá? Poderíamos ter definido o que é ortonormal, mas fica aí de exercício para vocês definirem. O que quer dizer? Quer dizer que eles têm normal 1 e são ortogonais 2 a 2, tá? Então uma base ortonormal é isso. É uma base, cada um tem comprimento 1 e 2 a 2 os vetores são ortogonais. O legal disso, quando temos uma base ortonormal, então é o seguinte. Vamos lá, continuando. Isso. Então, em particular, quando você tem uma base ortonormal, então dado um vetor qualquer, então dado W, nós vimos lá na definição de base que ele sempre se escreve, então, qualquer vetor de V3 se escreve com combinação desses vetores, tá? Então, dado W, existem números reais E1, E2, lambda 2, lambda 3, E3. Acho que o W se escreve como combinação desses vetores. Então, em particular, dado o W, um vetor W, como E1, E2 e E3 é uma base ortonormal, então significa que você tem aqui vou chamar isso daqui de W, vou tentar fazer de outra cor aqui. Então você tem um E1, E2 e E3, né? Que são vetores ortonormais. É uma base ortonormal, né? Então significa que o comprimento deles é 1 e são ortogonais 2 a 2, tá? Acho que não ficou pequeno, não. Tá, então ele sempre se escreve como combinação, qualquer vetor W se escreve com combinação desses vetores. E em particular, ou seja, podemos interpretar aqui o comprimento desse W em termos desses números aqui, tá? Essa é a brincadeira. Então aqui tem um múltiplo de E2, né, que vamos fazer de azul. Então aqui você tem um múltiplo de E2, que é o lambda 2 E2. Tem um múltiplo de E1, no caso aqui é o lambda 1 E1. Que
no caso aqui é o mesmo, né, um paralelo aqui. Esse lambda E1 é o lambda 1 E1. É um outro representante para esse vetor, tá? Que desenho ficou tão legalzinho. Teria que ser meio para cá, assim, né, o E1. E aí sim, o lambda 1 E1. Então aqui é o lambda 2 E2, lambda 1 E1. E temos aqui o lambda 2, desculpa, lambda 3 E3. Ou seja, um representante, tá? Então este vetor que é o lambda 3 E3, lambda 1 E1, lambda 2 E2. E aqui é o W. Então o W se escreve como soma disso, né? Ou seja, lambda 2 E2 mais lambda 1 E1 mais lambda 3 E3, tá? E o comprimento de W, pelo fato desses vetores serem ortogonais, então aqui é 90, ou seja, então você tem um triângulo retângulo aqui embaixo, e aqui também é 90, porque são ortogonais 2 a 2. Então podemos utilizar Pitágoras aqui duas vezes para calcular o comprimento dessa hipotenusa aqui, desse triângulo aqui, né? E para calcular esse daqui, é a hipotenusa desse triângulo, lambda 2E2, lambda 1E1, tá? Muito bem, então usando Pitágoras aqui duas vezes, temos que o comprimento de W nada mais é do que a soma do quadrado das suas coordenadas. Então fica aí para casa, você usa Pitágoras aqui duas vezes nessa figura. Mas é isso, ou seja, se o W é a combinação linear de uma base ortonormal, tá? Isso é importante, ou seja, tem que ser uma base ortonormal. Então, o comprimento dele, ou seja, a norma dele, é somente essa expressão aqui. Ou seja, para calcular então o comprimento dele, basta fazer aquela continha ali em termos das coordenadas. Lembra também que no último vídeo, né, ou seja, esse cara aqui, isso poderia ser escrito assim, né, lambda 1, lambda 2, fizemos essa associação, né, aqui na base beta. Então o comprimento disso é dado pela raiz quadrada da soma dos quadrados das suas coordenadas. Muito bem, então fica para casa aí usar Pitágoras duas vezes para calcular esse comprimento, mas é tranquilo. Em outras palavras, aqui, né, aqui seria o comprimento, outra maneira de visualizar é o comprimento da diagonal formada pelo paralelepípedo, né, de largura lambda 2, lambda 1, ou seja, embaixo, ou seja, o retângulo possui largura lambda 2, comprimento lambda 2, largura lambda 1, depende da maneira que está vendo, e a altura é lambda 3, tá? Então você calcularia a diagonal desse paralelepípedo. Que tentar fazer um paralelepípedo aqui para que não cabe lá, né? Mas tá? Ficou feio aqui, tá? Não esquece esse paralelepípedo que não ficou bonito. Mas é a diagonal do paralelepípedo. Muito bem. Então, quando você tem uma base ortonormal, para calcular o comprimento do vetor, você tendo as coordenadas, é uma continha, tá? Então, fazer um exemplo numérico só para... Ou seja, você tem uma base ortonormal, você tem este vetor, beta, uma base ortonormal. Então, o comprimento, isso aqui é o W, né? Então, seu comprimento é
calcular isso. Raiz quadrada eleva ao quadrado cada uma das coordenadas. Então fica 1 mais 4, 5, com mais 9, 14. Raiz quadrada de 14. Ok? Então o comprimento desse vetor, raiz quadrada de 14. Muito bem. Vamos lá. Então com essa noção, de calcular comprimento utilizando uma base ortonormal e a definição de ângulo, podemos definir produto escalar entre dois vetores, tá? Vamos fazer uma interpretação geométrica e daí depois dessa interpretação já definimos o que é o produto escalar entre dois vetores, tá? Vamos lá, você tem dados dois vetores não nulos, então dados U e V não nulos, então fazer uma representação ali. E já explico o que nós queremos fazer aqui nessa motivação, antes de definir produto escalar. Então, dados dois vetores U e V não nulos, então tem o U, tem o V, um representante para U, um representante para V. E aí gostaríamos de calcular este ângulo, θ, em termos das coordenadas dos vetores U e V em uma base ortonormal, tá? Então, como é que podemos associar esse ângulo com as coordenadas de U e de V? Essa é a brincadeira. Então, dados U e V não nulos e beta, uma base ortonormal qualquer, beta, uma base ortonormal, nem precisamos dar nome, mas vamos, aqui vai E1, E2, E3. Ou seja, E1, E2 e E3 são três vetores linearmente independentes e que são ortogonais 2 a 2 e possuem comprimento 1, cada um. Então vamos definir isso, né? Então, dados do U e V, então você tem as coordenadas de U em relação a essa base. Vamos chamar aqui de A1, A2, A3. Ok? Essas coordenadas dele. E as coordenadas de V nessa base, vamos chamar de B1, B2, B3. Então aqui é o vetor V. Aqui nas coordenadas beta. Não vou ficar repetindo esse beta aqui toda hora, tá? É só por enquanto. Então vamos lá, o que queremos é entender quanto que vale esse ângulo em termos de A1, A2 e A3. Ou seja, a mesma brincadeira aqui que fizemos para o comprimento. Você tem o comprimento do vetor W, se você tem as coordenadas dele em relação à base ortonormal. Como é que calcula isso? É esse daqui. E o que queremos fazer agora é entender esse ângulo dos vetores U e V em termos das coordenadas deles com relação à base ortonormal. E o que é legal é que independe da base ortonormal que você escolheu, tá? A gente vai chegar numa expressão que independe da base ortonormal escolhida. Bom, como é que fazemos isso? Podemos usar a lei dos cossenos. Então, a ideia é usar a lei dos cossenos. Vamos lá, então o que diz a lei dos cossenos? Diz que a norma, este vetor aqui, já que estamos um pouquinho mais craque com soma de vetores, este vetor, vou fazer aqui em roxo, para mudar a cor, dado U e V,
quem que ele é? Ele é o vetor v, menos v, né? Mais u. Então aqui é menos v, ou seja, o vetor u menos v. Então pela lei dos cossenos, você tem que o comprimento de u menos v ao quadrado, ou seja, comprimento disso ao quadrado, mais o comprimento disso ao quadrado, mais o comprimento disso ao quadrado, menos 2 vezes o comprimento desses lados, né, entre os ângulos, vezes o cosseno de θ. Então aqui é a lei dos cossenos, né, ou seja, comprimento disso ao quadrado, ou seja, o lado oposto ao ângulo ao quadrado, comprimento do lado oposto ao quadrado, desculpa, comprimento do lado oposto ao ângulo ao quadrado, ou seja, esse comprimento ao quadrado é igual a este comprimento ao quadrado mais esse comprimento ao quadrado menos 2 vezes comprimento disso com isso, cosseno do ângulo entre eles, né? Tudo bem, então desenvolvendo tudo isso, usando coordenadas, este vetor, as coordenadas de u menos v, brincamos ontem também, cada coordenada é A1, que no caso é A1 menos B1, né? A2 menos B2 e A3 menos B3. Então este vetor u menos v, vou escrever aqui para simplificar aqui a conta, é quem? As coordenadas dele é A1 menos B1, A2 menos B2, A3 menos B3, certo? Em relação à base beta. Então o comprimento desse vetor é só usar esse daqui que acabamos de fazer, tá? Você pega aquela da coordenada e eleva ao quadrado, extrai a raiz disso. Então isso daqui, aí como está ao quadrado, né? Então essa raiz aqui some. Então ficaria aqui A1 menos B1 ao quadrado, mais A2 menos B2 ao quadrado, mais A3 menos B3 ao quadrado. E do lado de cá, do lado direito da igualdade, também ficaria, ou seja, A1 ao quadrado, mais A2 ao quadrado, mais A3 ao quadrado. Acho que não vai caber tudo aqui, né? Então só repetir aqui. Então fica para casa isso, você trocar aqui por quem? Por A quadrado, A1 ao quadrado, mais A2 ao quadrado, mais A3 ao quadrado, tá? As coordenadas deles estão aqui. Depois mais comprimento de V ao quadrado, menos 2 vezes isso daqui, né? U vezes V cosseno de θ, aqui está multiplicando. Horrível aqui. Mas tudo bem, ou seja, você desenvolve isso daqui é um produto notável, desenvolve isso. Aqui troca, de novo, por A1 quadrado, mais A2 quadrado, mais A3 quadrado, usando aquela relação. Aqui B1 quadrado, mais B2 quadrado, mais B3 ao quadrado. Joga essa expressão para cá. Então aqui do lado direito, o que vai sobrar? A hora que pegar isto, passar para esse lado, vai sobrar só... Nota que aqui vai aparecer quadrado e o B1 quadrado, que a hora que passar para lá vai cancelar. Então aqui vai aparecer só menos 2 vezes A1 B1. Pode até colocar o 2 em evidência, mas tem um menos aqui, tá? A2 B2 mais A3 B3. A3 vezes B3. Tá? Façam essa conta aí em casa. Isso daqui, a gente pegou essa expressão e jogou para lá, né? Então, por exemplo, só para justificar um pouquinho, aqui vai aparecer A1 quadrado, que vai cancelar com esse A1 quadrado. Aqui apareceria um B1 quadrado, que também vai cancelar com esse B1 quadrado. Então aqui vai sobrar só menos 2A1 B1, que é isso daqui. Aqui mesma coisa, A2 B2 e A3 B3. E ainda sobra essa expressão aqui. Ou seja, tudo isso é igual a menos
2, norma de U, vezes norma de V e cosseno do ângulo entre eles. Norma de V, que tem um vezes, tá? Cosseno do ângulo entre eles. E aí, simplificando o menos e o 2, obtemos que o cosseno de θ ou seja, a norma de U então, usando essa relação, chegamos que a norma de U, norma de V, cosseno de θ é igual a 1B1, a 2B2, a 3B3, tá? A 1B1 mais a 2B2 mais a 3B3. Ou seja, temos uma expressão aqui, dados dois vetores não nulos, eu apaguei aqui, e fixado uma base ortonormal qualquer, então dados os vetores não nulos U e V, então o cosseno entre eles está relacionado com as suas coordenadas, né? Lembra que A1, A2 e B3 as coordenadas dele em relação a uma base ortonormal. De que maneira? Ou seja, o cosseno do ângulo entre eles é essa expressão aqui, A1, B1 mais A2, B2 mais A3, B3 dividido. E aí lembra, a norma também você, de U e tanto de V, você também consegue uma expressão, acabei de apagar, em termos de A1, A2 e A3, tá? Então, ou seja, este ângulo só depende das coordenadas dele em relação à base, a uma base qualquer. Ok? Então, o que fizemos aqui? Expressamos o ângulo entre os vetores U e V em termos de suas coordenadas, tá? Para você encontrar um ângulo aqui, basta aplicar o arco cosseno de θ, né? Basta aplicar arco cosseno. Legal, então com isso definimos produto escalar entre dois vetores. Uma coisa que queria enfatizar é que essa expressão que fornece o cosseno de θ, o ângulo θ independe da escolha de base, né? Ou seja, é um objeto geométrico, tem dois vetores, tem um ângulo entre eles. E aí, fixado qualquer base ortonormal, você olha as coordenadas desses vetores em relação a essa base, e aí você tem essa expressão aqui, tá? Ou seja, o ângulo se expressa em termos só das coordenadas dos vetores em relação à base ortonormal. Muito bem, com isso podemos definir o produto escalar entre dois vetores. Então, dados U e V, produto escalar entre U e V é o seguinte número, é dado por vamos colocar já a anotação aqui. Então a anotação será essa, tá? Então sempre que aparecer aqui no curso isso, quer dizer que é o produto escalar entre os vetores U e V, tá? O que é isso? Isso é um número real e que é dado por isso, é dado por então primeiro vai ser zero se um deles for vetor nulo, é zero, ou seja, o produto deles é zero se um deles for nulo, tá? Se um deles
for o vetor nulo. Ou é dado por essa expressão aqui, tá? Ou seja, cosseno do ângulo entre eles o que é isso? É a norma de U, a norma de V, vezes o cosseno do ângulo entre eles, tá? Onde aqui θ, né? Θ é a medida angular entre U e V que definimos aí no começo da aula. Ok? Legal. Isso. Se você, aqui, no segundo caso, é quando U e V são não nulos. Tá? Eu não escrevi isso, mas escrevam aí, quem estiver copiando. Então, aqui no segundo caso é quando U e V são não nulos. Como é que é o produto escalar entre eles? É isso. Você calcula a norma de cada um, faz o produto, calcula o ângulo, a medida angular entre eles, calcula o cosseno e multiplica, tá? O que é legal, que mais uma vez aqui, segue direto daquela brincadeira que fizemos, que quando fixado uma base ortonormal de V3, então esse produto interno, o que é? É essa expressão que está aqui em cima, né? Do lado esquerdo você tem a definição do produto escalar de U com V. Então é esse número aqui que é o produto escalar com relação à base fixada. Vou escrever isso até. Então, outros fatos assim, então, fatos. Alguns são imediatos, né? Então, primeiro, produto de U com V é zero. Se somente se acontecer o quê? Bom, é zero se um deles forem nulos. Ou, se eles são não nulos, é quando essa expressão for zero, ou seja, quando o θ for π sobre 2. Então, isso daqui é zero, se somente se, ou um deles é nulo, ou eles são ortogonais. Foi aquela definição que já apresentamos. Porque o ângulo deles teria que ser π sobre 2. Então, isso aqui acontece se somente se, U e V são ortogonais. Ok? Vamos até colocar um símbolo aqui. Acho que eu não fiz isso naquele momento. Então sempre que aparecer isso quer dizer que U e V são ortogonais. Com a definição que apresentamos aí na aula. O segundo fato é que se U é não nulo, ou se U é não nulo, como que está relacionado o produto de U com U? Só olhar aqui, né? Você coloca no lugar de V o próprio U, vai ficar a norma de U ao quadrado, cosseno do ângulo entre U e U. No caso, a medida angular seria zero, então cosseno de zero é 1. Então o produto de U com U é só a norma de U ao quadrado, né? Ou seja, raiz disso é igual a norma de U ao quadrado. Ou seja, produto escalar, eu estou falando produto interno, então produto escalar e produto interno para nós é a mesma noção. Mas eu vou tentar sempre utilizar produto escalar, tá? Essa nomenclatura. Então se você pega um vetor não nulo, então produto escalar, a raiz do produto escalar dele com ele mesmo é exatamente a norma de U. E segue direto daqui também, né? Eu já falei isso já. Se U e V são iguais, fica o produto escalar com U, fica a norma de U ao quadrado vezes 1. Extrair a raiz do outro lado. O terceiro é que inclusive não precisaria pedir que U é diferente de zero, né? Porque a igualdade com U igual ao vetor nulo continua sendo satisfeita.
Terceiro, se você tem uma base ortonormal, então se beta é uma base ortonormal, e você tem dois vetores aí, e U é um vetor com coordenadas A1, A2, A3, e V coordenadas B1, B2, B3, em relação a essa base, beta. Então, produto escalar de U com V, ou seja, esse produto escalar de U com V, nós já calculamos, inclusive foi a motivação para calcular o ângulo em termos das coordenadas, né, dos vetores. É isso daqui, né? Notem, pela definição do produto escalar, é isto, né? Que no caso coincide com isso daqui. Então, seria A1 vezes B1 mais A2 vezes B2 mais A3 vezes B3. Ok? Beleza. Só um fato, mas ficou de claro pela definição, de que o produto escalar entre dois vetores é sempre um número real, tá? Ok? E esse número real ainda é dessa forma, né? Tá aqui definido. Note que isso aqui é um número, zero, e aqui é um número. Norma é um número, comprimento de vetor, a norma é um número, e o cosseno de um ângulo é sempre um número real. Outro fato que segue imediato também das definições e do que nós já fizemos é o seguinte, o 4 aqui. Quando olharmos o produto com V, produto escalar de U com V dividido pela norma, deixa eu colocar aqui, com U e V não nulos, então significa que, pela definição de produto escalar, a hora que você passa para cá, isso é igual ao cosseno do ângulo, tá? Agora, o cosseno é um número que está sempre entre menos 1 e 1. Então, esse número real aqui é sempre um número menor ou igual que 1 e maior ou igual que menos 1. Ok? É só tem que o produto escalar, passa essa expressão dividindo, você fica que isso daqui é igual ao cosseno do ângulo. O cosseno do ângulo está sempre entre 1 e menos 1. Tá? Aqui com U e V não nulos, né? Porque eu passei dividindo aqui a norma. Mas é um exercício legal se fazer, mas praticamente está feito aí, só pensar um pouquinho que a desigualdade de Schwartz vai estar na lista, mas que é para mostrar o seguinte, mostre que para quaisquer U e V, U e V, ou seja, aqui o produto de U com V, vou colocar aqui embaixo, o valor absoluto disso é sempre menor ou igual que a norma de U vezes a norma de V. Tá?
para quaisquer vetores u e v. Claro que se são não nulos, tá aqui, né? É só você multiplicar ali por u e v. Depois teria que pensar no caso u e v iguais a zero, né? Mas também quando u ou v é igual ao vetor nulo, mas também já segue imediata desigualdade, tá? Lembrando que aqui é menor ou igual. Tudo bem, vou fazer um exemplo numérico só para ilustrar tudo isso. Então, um exemplo. Beta é uma base ortonormal, E aí você pega dois vetores aqui, 1, 2 e 0. Aqui ó, W1, W2. Sendo o vetor 2, vai. Aqui em relação à base beta, tá? E pede para calcular o ângulo então entre os dois, tá? Ângulo entre W1 e W2. Tranquilo, né? Ou seja, é só usar a fórmula que, ou seja, calcular o produto interno e utilizar aquela relação que tínhamos colocado ali, ou a definição de produto interno mesmo, tá? Definição de produto escalar. Falei de novo produto interno, né? Produto escalar. Então toda vez que eu falo produto interno, entenda que é produto escalar. Vamos lá, então como é que calculamos isso, né? Ou seja, nós sabemos que o W1, W2, ou seja, produto escalar de W1 com W2, o que é isso? É a norma de cada um vezes o cosseno, vou chamar aqui de θ, da medida angular entre os dois ângulos, né? Mas só que para calcular isso, se é uma base ortonormal e aqui são as coordenadas dele, é só multiplicar a coordenada por coordenada, tá? Eu apaguei já, mas foi um dos fatos que vimos. Então, o que seria isso do lado esquerdo? Seria 1 vezes 1, que dá 1, mais 2 vezes 1, que dá 2, 0 vezes 1, que dá 0. Então seria só 2, 1 mais 2, a norma de cada um disso, que é a raiz quadrada de 1 mais 4, vezes a raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, que dá 3, cosseno de θ. Ou seja, seria então um arc cujo cosseno θ, ou seja, aqui sendo um pouquinho direto, ficaria 3, né? Cosseno de θ seria 3 dividido por raiz de 15, é isso? Né? Ou seja, então cosseno de θ você pode fatorar, né? Então fica racionalizado, desculpa, raiz de 15 dividido por, multiplica e divide, né? Embaixo ficaria 15 e simplifica com 3, fica só então 5, né? Isso. Ou seja, então, qual que é θ? É o arco cujo cosseno é raiz de 15 sobre 5. Ou seja, então, θ é o arco cujo cosseno é raiz de 15 sobre 5. Tá? Ou seja, ali é a função inversa do cosseno, tá? Ou o ângulo aqui é o ângulo cujo cosseno é
raiz de 15 sobre 5. Em particular, né, é só uma consequência, né? Ou seja, isso daqui é positivo, né? Então, os ângulos, os vetores formam um ângulo agudo, né? Então aqui é W1, W2, certo? Muito bem. Deixa eu ver se eu não esqueci de falar nada da propriedades. Não, mas é... Vamos lá, agora propriedades do produto escalar. Então, propriedades. Vamos lá, são 4 propriedades, tá? Então, primeira, ou seja, é que o produto escalar é comutativo, ou seja, U com V, pela própria definição dele, né? Mesma coisa que fizer o produto de V com U. O segundo é que se você multiplica um número real pelo vetor U, depois faz o produto com V, isso é o mesmo que fazer o produto de U com um múltiplo de V pelo lambda, e que é a mesma coisa que multiplicar o lambda pelo produto de U com V, produto escalar de U com V, ok? Onde lambda aqui é um número real, tá? Então aqui U e V, vetores, e lambda o número real. E a terceira propriedade é que o produto é linear em cada entrada. O que significa isso? Ou seja, se você pega U mais V, então você pega este vetor e faz o produto com outro, W, produto escalar. Então isso aqui vale a distributiva, né? Ou seja, U produto com W mais produto de V com W. Ok? Então seriam essas 3 propriedades aí. Aqui a gente diz que ela é linear, né? Nessa entrada. E para acabar, vamos falar sobre projeção, definir o que é a projeção de um vetor sobre outro, e aí acabamos. Então, ó, ou seja, você tem um seguinte problema geométrico, uma projeção de um vetor U sobre um vetor V, de um vetor U sobre o vetor V. Vou fazer um desenho aqui, uma figura. Você tem lá o U, e aqui temos um vetor V, menorzinho aqui. Essencialmente, ou seja, qual que é a ideia geométrica que queremos é calcular este vetor aqui, ou seja, você projeta ele ortogonalmente nessa direção de U, tá? Ou seja, queremos entender quem que é esse vetor aqui. E este vetor, vamos definir isso, mas ele é chamado de projeção do vetor U sobre o vetor V. Aqui é V, tá? Do vetor V sobre o vetor U. Tá sobre U. Esse é o V, aqui é o U. Então, o que é a projeção do vetor
V sobre o vetor U. A anotação que utilizaremos é essa. Projeção de V sobre U é o vetor tal que ele tem que satisfazer duas condições. Vou colocar aqui mesmo, para não ter que apagar a figura. Mas o que ele tem que satisfazer? Ele é paralelo ao U, tá? Então, a projeção, vamos utilizando a notação do V sobre U, é um vetor que é paralelo ao U e satisfaz a segunda condição de que V menos esse cara, ou seja, este menos isso, é perpendicular, que seria este cara, né? Ou seja, volta aqui, né? Então, menos V, que é o vetor que sai daqui, vem pra cá, mais U, é perpendicular a U, que seria esse cara aqui, tá? Então, o vetor projeção de V sobre U menos o V, ou seja, esse vetor, projeção menos o V, então menos V mais esse, que na verdade é esse cara aqui, né? É perpendicular ao U. Ok? Então é isso que queremos. Certo? Ou seja, esse vetor aqui que é o cara que está aqui nesse. Esse aqui seria a projeção do V sobre U. E vamos ver como é que a gente calcula este cara aqui em termos dos objetos que já definimos, tá? Vamos lá. O que eu teria que falar aqui? Vamos lá, como é que calculamos isso, né? Então, temos que, com as coisas que já vimos, tá? Ou seja, a ideia seria expressar essa projeção em termos do U e do V com esses objetos e essas definições que já definimos no curso. Mas lembrando que tem essa ideia geométrica, né? Você pega o V, tem o U, você projeta esse V, né? Como se você tem aqui direção U, colocasse uma luz aqui, né? Para ver o que ela marca aqui nessa direção do U. Note que aqui é representantes também, né? Então, ou seja, essa interpretação geométrica aqui é em termos de um representante de U e de V. Vamos lá. O que tem que acontecer? Essa projeção tem que ser paralela ao U. Nós vimos algumas aulas, dizer que ele é paralelo é equivalente, que ele é múltiplo desse vetor, tá? Então significa que o U, a projeção, né, é um múltiplo de U. Então aqui projeção de V sobre U nada mais é do que um múltiplo de U. Então o que falta para descobrir este vetor aqui, né? É encontrar esse múltiplo, ou seja, esse número real aqui que está multiplicando então temos isso e também a projeção menos o V. Notem, né, que esse cara aqui é justamente este vetor, né? Tem que ser perpendicular ao U, tá? E dizer que ele é perpendicular ao U significa que o produto escalar com U tem que ser zero.
Então tem que acontecer isso e isso daqui tem que acontecer, né? Tem que ser 0. Então agora é só fazer uma continha, encontramos quem que é o U, né? Então logo, desculpa, encontramos quem que é a projeção de V sobre U. Então fazendo essa continha, a gente fica aqui lambda produto de U com U, ou seja, lambda vezes isso, menos VU, tem que ser 0, né? Só usamos a propriedade que ela é distributiva, né? Fazer esse produto escalar é o mesmo que fazer primeiro esse com U, depois esse com U. Jogando para lá, ficamos então que o número que queremos encontrar nada mais é do que o produto de U com V. Só passei para cá, tá? Esse daqui é um número real. Lembra a definição de produto escalar? Aqui ele é um número real. Dividido pelo produto de U com U. Claro que aqui a gente está supondo que o é não nulo, tá? Então, encontramos o valor de lambda, logo, portanto, temos o vetor que queríamos, né? Ou seja, este vetor que satisfaz essas duas condições aqui, ou seja, paralelo a U, ou seja, um múltiplo de U, e verifica isso, né, que a projeção menos o V é perpendicular ao U, é exatamente esse vetor aqui, é a projeção de V sobre U. O que é isso? É exatamente este número, que é isso, né? Ou seja, você calcula U com V, divide pelo produto de U com ele mesmo, tá? Então esse daqui é um número, tem que lembrar que isso é um número real. E aí você multiplica pelo vetor U. Certo? Então esse é a projeção, vetor que é a projeção de V sobre U. Note que aqui é geral, né? Mas se você tem o U e o V, você sabe calcular. Então produto escalar de U com V, comprimento de U, você multiplica pelo U. Beleza? Então você tem a cara dele aqui a partir do U e do V. Muito bem. Por hoje é só. Então vai sair uma lista sobre esses tópicos. Então tentem fazer o exercício, mas vamos conversar também sobre os exercícios nas aulas ao vivo, tá? Então, até mais, obrigado, tchau, tchau.